Olá, meu nome é André Andriolo. Hoje, dia 29 de abril de 2024, mais uma aula do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Estamos agora no módulo do Êxodo, na parte 3. Nós vamos falar do capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos falar da Páscoa e da fuga. Tá? Como sempre, eu falo, esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, e eu ressalto que não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia ou de diferença teológica ou interpretação com outras religiões. Apenas colocamos o nosso ponto de vista baseado na visão espírita. Bom, os objetivos da nossa reunião são, hoje a gente vai falar da Páscoa, vamos falar da fuga, da travessia do Mar de Juncos, do Mar Vermelho, e vamos falar do deserto. Só relembrando, o livro Êxodo, a gente divide ele em 3 partes. A primeira parte, que é a libertação, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 18, versículo 27. Hoje nós vamos encerrar essa parte aí. Depois vai falar da fidelidade, que fala da aliança de Deus com os hebreus. E depois a gente vai falar da comunhão, lá no capítulo 25 até o final, que ele vai falar do tabernáculo, de leis, de regras, dos sacerdotes, tem um monte de... Já começam as leis, as segundas leis, né, de Moisés. Bom, a parte de libertação também é dividida em 3 partes. A aflição, que é o sofrimento do povo de Israel no cativeiro, até a saída, né, até as 10 pragas. Depois vai falar do fim do cativeiro, e que vai até do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, 31. E depois vai até a peregrinação, tem a peregrinação até o Sinai, até embaixo do Monte Sinai, que vai até lá o capítulo 18, versículo 27. Nós vamos fazer esse pedaço todo aí, espero, até o final da reunião de hoje. Então, eu queria começar no Êxodo capítulo 12, da Páscoa, falando sobre a Páscoa. Né? Se a gente ler lá o capítulo 12, eu pedi para vocês lerem na semana retrasada, né? Esse texto ele pode ser dividido assim, em 2 elementos. Tem uma narrativa histórica e ele tem são as partes litúrgicas da Páscoa. Então, como é que é a Páscoa? Eu vou ler aqui rapidinho. Naqueles dias, 12, versículo 1 em diante, tá? Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse mês será para vós o principal. Será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel, no dia 10 desse mês, cada um providenciará uma reis para a sua família, uma por casa. Se a família é muito pequena para consumi-la, junte-se com o vizinho da casa. A reis será repartida conforme o número de comensais e o que cada um comer. Será um animal sem defeito, macho, de 1 ano, cordeiro ou cabrito. Vós o guardareis até o dia 14 do mês. Então, toda a Assembleia de Israel o matará ao entardecer. Com um pouco do sangue, aspergireis os 2 batentes e a travessa da casa onde tiverdes comido. Nessa noite, comereis a carne assada do fogo, acompanhada de um pão sem fermento e verduras amargas, pão ázimo e erva amarga. Delas não comereis nada, cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, com cabeça, patas e entranhas. Não deixarei restos para a manhã seguinte, e se algo sobrar, queimareis. E vos comereis assim, com a cintura cingida, sandálias nos pés, e um bastão na mão. E o comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, atravessarei todo o território egípcio, matando todos os seus primogênitos, de homens e de animais. E farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será a vossa senha nas casas onde estiverdes. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga exterminadora não vos tocará. E quando eu passar ferindo o Egito, esse dia será memorável para vós. Nele celebrareis a festa para o Senhor, lei perpétua para todas as gerações. Durante 7 dias, comereis pães ázimos no primeiro dia. Fareis desaparecer de vossas casas todo o fermento, pois aquele que comer algo fermentado será excluído de Israel, desde o primeiro dia até o 7º.
No primeiro dia, se faz a assembleia litúrgica, e no mesmo 7º dia, neles não trabalhareis, somente preparareis o que falta para cada um comer. Observareis a lei dos ázimos, porque nesse dia o Senhor tirou os seus esquadrões do Egito. Nesse dia farei festa, é lei perpétua para todas as vossas gerações, desde o dia 14 pela tarde até a tarde do dia 21. Comereis pães ázimos. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas, pois quem comer algo fermentado será excluído da Assembleia de Israel, seja forasteiro, seja nativo. Não comereis nada fermentado, mas comeis os pães ázimos em todos os vossos povoados. Então, esse é o texto da Páscoa. Vocês repararam que na primeira parte, né, ele traz a narrativa. Ele fala da morte dos primogênitos, que é a 10ª praga. Ele fala de comer o cordeiro. Ele fala de marcar os batentes com sangue. Ele fala da refeição apressada com roupa de viagem, da fuga precipitada. Aí lá na frente, mais na frente eu vou falar um pouquinho, quando falar da saída de Israel, que eu não li aqui, ele vai falar da fuga precipitada e dos presentes que os egípcios dão. Nessa segunda parte que eu li aqui dos ázimos, ele fala do ritual da Páscoa. Ele fala do ritual, da festa dos pães ázimos e da consagração dos primogênitos, que também está lá mais um pouco mais para frente. Né? O anjo da morte, algumas Bíblias falam do anjo exterminador, do anjo da morte. Aqui ele não fala, não usa essa expressão. Eu estou usando a Bíblia do Peregrino agora para ler. Nem na Bíblia do Jerusalém também usa essa expressão. Mas ele está falando de aflição. Né? A aflição vai pular aqueles que já estão quites com a lei. E vai entrar na casa dos que ainda estão comprometidos com a lei. Né? É isso que está acontecendo. Quem tem a casa marcada com o sangue do cordeiro está quite com a lei. Lá no Novo Testamento, como é que Jesus morreu? Crucificado. Quem era o Cordeiro de Deus? Jesus. Então, a simbologia que está aqui está lá na crucificação de Jesus. Por quê? Jesus fala, aquele que me seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que seguir Jesus não vai precisar passar mais por aflição. Vai pular. E, por coincidência, Jesus também foi crucificado na Páscoa. Né? É essa correlação que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A aflição pula aqueles que já estão quites com a lei, que já estão marcados com o sangue do Cordeiro. Então, quando nós já sofremos bastante, já passamos por diversas encarnações, a gente aprende, né, com o sofrimento, com a dor, a gente já está quite com a lei. Já estamos marcados com o sangue do Cordeiro de Deus. É essa simbologia aí do anjo da morte. Né? E aí, quando a gente fala de dor, né, do sofrimento, existem vários tipos de dor. Né? Tem a dor expiação. Essa dor expiação está ligada no passado. O que é dor expiação? A gente sofre hoje por coisas que a gente fez em vidas passadas. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Causas passadas das aflições. Então, a gente às vezes pode estar passando por um sofrimento por causa de veio do passado. Mas a gente pode estar sofrendo a dor auxílio. O que é dor auxílio? São coisas que a gente sofre porque são situações, né, que a gente sofre porque a gente, para reparar situações que nós estamos vivendo, que nós causamos nessa vida. Causas atuais das aflições. Evangelho segundo o Espiritismo, também, capítulo 5. Então, a dor expiação é a dor que a gente sofre por coisa que a gente fez em outras vidas. A dor auxílio é o sofrimento que a gente tem para coisas que a gente fez nessa vida ainda. E tem a dor revolução. São coisas que a gente sofre, mas que já estão preparando a gente para o futuro. Então, todo mundo aqui sofre. 100% das pessoas sofrem. Essa é uma má notícia que eu tenho que dar para vocês. Quando a gente lê lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no iniciozinho lá do capítulo 5, o Erasto fala, Lacordaire fala, olha, todo mundo que está encarnado na Terra sofre. Eu acho que nem fala a palavra encarnado. Todos os espíritos que estão na Terra sofrem, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo que está aqui.
E as nossas dores podem ser desses três tipos aí. A gente só precisa tentar entender, a gente pode tentar entender o que a gente está sofrendo. Nós, às vezes, sofremos mal, né? Também tem esse texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer. Ele fala, sofre mal quem reclama. Sofre mal quem reclama. A dor, né, a aflição, para ela ter esse caráter educativo, a gente precisa desenvolver três virtudes: resignação, resiliência e empatia. A gente tem que. O reclamar é justamente contra isso, é você não se resignar. Resiliência é aguentar a dor, porque a gente sabe que vai passar. E empatia é a gente saber que tem mais gente sofrendo além de nós. E toda vez que a gente fica reclamando, a gente acha que só nós estamos sofrendo. Tem muita gente mais sofrendo. Bom, voltando lá da Páscoa, isso foi só para fechar a última praga, né, a 10ª praga. A Páscoa judaica, a gente pode ver que é uma ressurreição triste, constrita, porque ninguém deve ficar alegre com o sofrimento do outro, mesmo que seja o inimigo. Né? Resignação, resiliência e empatia. Porque não era para ser uma festa. Conseguimos matar todos os primogênitos dos egípcios, acabamos com toda a comida deles. Não é para ficar feliz. Vamos sair da escravidão, mas a gente não vai ficar feliz com o sofrimento deles. Bom, a Páscoa judaica, ela celebra, né, esse roteiro todo, celebra a salvação trazida ao povo por Deus. E a Páscoa cristã celebra a salvação trazida pelo Cristo, né, a renovação. Uma coisa interessante, nós estamos hoje no final da Páscoa judaica. O último dia da Páscoa judaica é amanhã, 30 de abril. E aí, essa festa, ela é celebrada durante 8 dias no início da primavera de Israel, do dia 15 ao 22 do mês hebraico de Nissan. Mas, André, por que não dá no dia 22 ou dia 30? Porque os meses hebraicos são diferentes dos nossos meses. E eles têm menos dias do que 30. Então, de tempos em tempos, o ano deles tem 13 meses, ao invés de 12. São 12 meses normalmente, mas de vez em quando tem que ter um 13º mês para compensar a perda dos dias. E esses meses, né, eles são marcados pelas luas, pelas fases da lua. E o início, né, do ciclo da Nissan desse ano, a lua cheia começou no dia 23 de abril. Como a Páscoa judaica o dia começa na noite anterior, né, a noite do dia 23, né, a meia-noite do dia 23 é a lua cheia para nós. Como o dia deles começa nas 6 horas da tarde, então, dia 22. Por isso que a Páscoa judaica é comemorada nesse período aqui. E eles fazem exatamente o que está ali. Essa data comemora a libertação dos judeus da escravidão do Egito, elimina-se todos os alimentos fermentados dos lares e estabelecimentos, e somente se come o pão ázimo. Nas 2 primeiras noites do Pessah, da Páscoa, a família se reúne para o relato da história do Êxodo. Isso aí eu peguei nesse site aí, esse site judeu. Tá? E a Páscoa católica? Na Páscoa católica, a gente come peixe. Eu não como porque eu não gosto, mas a tradição é de comer peixe. De onde é que veio essa tradição? Na época da perseguição dos cristãos, o peixe se tornou o símbolo dos seguidores de Jesus Cristo. E pela associação da palavra peixe, ictis, em grego, existe essa frase aí: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Em grego, se você souber ler aí, né? Jesus Cristo, teu iou soter, isso significa Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Por isso que se adotou a ideia do peixe, novamente, como o símbolo da Páscoa. E aí, os católicos, a tradição cristã, daí vem a tradição cristã de se comer peixe. Eu estava conversando agora antes do início da reunião com a Ivana,
falando sobre os ovos, né? Existem várias teorias sobre os ovos. Ela me falou. Quer falar aí, Ivana? Você me contou? Ou tá? Eu vi uma palestra um tempo atrás Do Severino que os Cavalcante? judeus eles preparam, igual você está falando, a alimentação deles para esse período, né? E lá nesse prato deles tem lá o cordeiro, né? Que você falou que tem um pedaço de a carne, o cordeiro, tem que ser comida todo o pedaço, não pode sobrar nada. Tem o pão lasmo, tem a erva, que é como é que é o nome da erva? Eu esqueci. Erva amarga. Erva amarga, porque ela simboliza as amarguras que o povo, né, passou da escravidão. E eu vi também a questão do ovo de Páscoa, do ovo, o ovo da galinha, o ovo. O ovo ele significa vida, né? Ele tem esse simbolismo da vida. E para ele, o povo judeu, ele né, significa ali nessa alimentação deles da época da Páscoa que ele é frágil, né? Qualquer coisinha que a gente bate, ele quebra. Mas o ovo cozido, por exemplo, na água fervente, ele se torna duro. Então, para eles, o ovo duro significa todas as diversidades que eles passaram, todos os sofrimentos que ele passou, que o povo judeu passou, mas que a cada adversidade que eles sofriam, eles se tornavam mais duros, mais fortes. Né? Essa é a simbologia. E depois o comércio, né, se utilizou aí do ovo e criou aí os de chocolate Páscoa, né? E que ninguém gosta de ficar sem o ovo da Páscoa. Né? Mas é isso que eu vi, tá, André? Que eu comentei contigo. Então, bom, depois da refeição da Páscoa, o texto aqui da Bíblia fala de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. São a quantidade de pessoas que sai do Egito em peregrinação. E aí, mais na frente, né, no capítulo 13, Deus fala assim, capítulo 13, versículo 11 em diante. Quando o Senhor te introduzir na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, e entregar a ti, dedicarás todos os primogênitos ao Senhor. O primeiro parto de teus animais, se for macho, pertence ao Senhor. A primeira cria de asno, tu a resgatarás como um cordeiro, e não a resgatarás e a desnucarás. Mas os primogênitos humanos sempre resgatarás. E aí ele dedica, né, Deus dá ordem para que todo primogênito seja dedicado, consagrado a Deus. Tá? Bom, então, saindo aqui da Páscoa, eles vão para o Mar Vermelho. No capítulo 13, versículo 17 em diante. Então, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não os fez ir pelo caminho do país dos filisteus. O país dos filisteus é a Palestina, pelo caminho da Palestina. Apesar de ser mais perto, porque Deus achara que, diante dos combates, o povo poderia se arrepender e voltar para o Egito. Mas então, fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto no Mar dos Juncos. E os filhos de Israel saíram bem armados do Egito. Então, o Mar dos Juncos é o Mar Vermelho. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: Deus haverá de vos visitar, e então levai daqui convosco os meus ossos. Essa expressão está lá na Gênesis capítulo 50, versículo 25, em que José fala para tirar os ossos dele do Egito quando Israel saiu do Egito. E tendo saído de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E Yahvé ia diante deles, de dia uma coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se retirou diante do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Lembra que a gente falou, né, sobre o que eles consideram espírito? Tudo que sobe, né, tem a simbologia, mostra a parte espiritual. Então a nuvem está no céu, o fogo sobe. Então Deus aí está representado por uma nuvem, a coluna de fumaça,
ou por uma coluna de fogo. Então, quando eles vão para essa fuga no deserto, o interessante é que Deus sabe o caminho melhor do que nós. Porque o caminho mais curto era pela Palestina, mas Deus avisa, vocês forem por aí, vocês vão ser atacados, vocês vão ter que lutar, apesar de estarem armados. E Deus vai na frente, mostrando o caminho, de dia e de noite. E ele nunca se retira, está sempre com eles. Lá no capítulo 14, versículo 10, fala assim: quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, tiveram grande medo. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé. Eu esqueci de falar, né? Eles foram para ali, ficaram em frente ao Mar Vermelho, encurralados. Estavam presos. Tinha o mar na frente não tinha, e atrás não dava mais para voltar, porque o exército dos egípcios estava chegando. Então, nesse ponto aqui da narrativa, é quando eles veem os egípcios chegando, o exército do Egito chegando. Disseram para Moisés: não havia talvez sepultura no Egito, e por isso nos tirasse de lá para morrermos no deserto? Por que não trataste assim, fazendo sair do Egito? Quer dizer, era melhor ter matado a gente no Egito, né? Aí, não é disso que te diziam no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor não fora servir aos egípcios do que morramos no deserto. E Moisés diz para o povo: não temais, permaneceis firme, e verás o que Deus fará hoje para vos salvar. Então o povo estava muito nervoso, né, morrendo de medo. E toda hora eles falavam para ele: não é melhor a gente, por que tu deixou a gente sair? Não era melhor ter deixado a gente lá, fez a gente sair, agora a gente vai morrer aqui no deserto? O povo estava com medo. Bom, travessia do Mar Vermelho, lá no capítulo 14. Lá no versículo 19, fala assim: então, o anjo de Deus, que é adiante do exército de Israel, agora está falando em anjo de Deus, que era a coluna de fumaça, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Lá no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. E ele se tornou terra seca e as águas foram divididas. Então, né, Deus ficou lá na frente, né, coluna de fumaça e de fogo, né, de noite era fogo, ficou na frente dos egípcios, impedindo eles de passarem. E aí, a água ventou a noite toda, um vento forte, que fez o mar se retirar. Só para a gente ver, né, eles saíram aqui que era onde eles estavam, onde o Egito, né, onde ficava a capital do Egito. Passaram de Sucote, lembra que a gente falou daqui? E aí não tem certeza de onde foi a travessia do Mar Vermelho, tá? Porque hoje, onde eles provavelmente passaram, é hoje o Canal do Suez. E ali era mais um parecido com um lago do que com um mar mesmo. Mas eles passaram ali. Então, eu não sei se dá para vocês verem, né? Alguns cientistas fizeram simulações. Se você tivesse um vento leste, um vento oriental, né, soprando 100 km por hora durante 12 horas seguidas, eles fariam esse pedaço aqui. Deixa eu botar aqui. Eles fariam esse pedaço de terra, de mar aqui virar terra. Olha, esse pedacinho aqui viraria terra. E aí o povo poderia passar de um lado para o outro. Eu não sei de que lado para que mas poderiam passar de um lado para o outro. Isso é a explicação que alguns cientistas buscam para o que aconteceu ali. Já ouvi falar de terremotos, maremotos, de maré, mas, de qualquer maneira, alguma coisa aconteceu para que o povo pudesse passar ali. E aí eles atravessam, todo mundo sabe essa narrativa, eles atravessam, o mar fica seco, o povo hebreu passa, né, são quantas mil pessoas a gente viu que era aqui? 600 mil homens, sem contar as crianças, sem contar os animais, passam, quer dizer, passa durante muito tempo,
Muita gente passa, e depois que eles passaram, o vento termina e o mar volta, e aí mata todos os egípcios. Uma coisa interessante é que a praga que matava o rebanho matou todos os cavalos, todos os bois. E depois a praga dos primogênitos também matou todos os animais mais velhos. Como é que os egípcios foram atrás deles em carruagens puxadas por cavalo? Fica a dúvida aí, fica a pergunta aí, né? Por isso que eu digo, a gente não pode levar essa narrativa ao pé da letra. Não foi exatamente assim que aconteceu. Mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu ali. Então a gente tem que usar aquilo que aconteceu de histórico para entender o que o narrador estava querendo dizer ao contar aquela história. Porque se não fosse importante, essa história não seria contada, não estaria no livro sagrado. Né? Por isso que a gente precisa olhar para essas coisas com um olhar de quem está vendo símbolos, e olhar tentando entender o que aquelas pessoas, camponeses, nômades, né, tinham visto, o que eles passaram, o que eles sentiram, e aquela narrativa foi passando oralmente, né, de geração a geração, até chegar a gente. Bom, quando termina, né, essa é a figura bonita que eu achei do povo atravessando, né? Quando ele chega do outro lado, tem o Cântico da Vitória. Esse cântico é muito bonito, né? E aí, lá no final do cântico, lá no capítulo 20, ele fala que Maria, a profetisa, irmã de Arão e de Moisés, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria entoava: cantai a Deus, pois a glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Esse cântico vale muito a pena vocês lerem, do capítulo 15. Ele é muito bonito, muito, muito legal. Só que eu não vou ler aqui. Eu já ouvi ele em hebraico, só que eu não consegui baixar e trazer ele para vocês, porque estava bloqueado para mim. Mas ele é Qual capítulo, André? 15, capítulo 15. Quem quiser ouvir um pedaço dele, na Netflix, está agora com um seriado de 3 episódios falando sobre das vidas de Moisés. Se não me engano, é no terceiro episódio, que tem o cântico cantado em hebraico pela Maria, ela cantando e tocando tamborim. É muito legal de ouvir. E também, se não me engano, na novela Os 10 Mandamentos, no fechamento, no encerramento, eles cantavam um trechinho desse cântico, mas depois no final eles modificam, mas também tem um pedacinho cantado em hebraico ali, que é muito bonito. É um poema em hebraico, então ele em português, em inglês, ele não faz muito sentido. Assim, não rima. Não faz sentido, não rima. Tá? Bom, então atravessou. Atravessou, se livrou, todo mundo feliz. Vamos andar pelo deserto. Né? Voltando lá naquele mapa, né? Eles atravessaram pelo deserto e eles vão descer aqui, margeando o Mar Vermelho. Eles vão para Mara, depois para Elim e para o deserto de Sim. Nós vamos ouvir falar essas palavras nesses locais agora, aqui para frente. Bom, no item 22, versículo 22 do capítulo 15, tá lá. Moisés fez Israel partir do Mar dos Juncos, do Mar Vermelho. Eles se dirigiram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, lembra, eu mostrei para vocês ali Mara, não puderam beber da água de Mara, porque era amarga. Por isso ela se chamava Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber, reclamando de Moisés. Moisés chamou Deus e Deus lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés lançou o pedaço de madeira na água e a água ficou doce, potável. E aí eles puderam beber. Nesse ponto, né, já estamos na peregrinação do deserto. Essa peregrinação vai durar 40 anos. Lembra que a gente falou do 40, né? 40 semanas, uma gestação, 40 anos. 400 anos no cativeiro. Choveu 40 dias, 40 noites. O 40 na Bíblia, ela simboliza um processo, né? Uma gestação. Né? E a peregrinação de Israel, ela é um processo. O que significa peregrinação? Eu procurei isso lá no dicionário. Peregrinação é uma jornada individual ou em grupo de pessoas até um destino considerado sagrado. O pessoal que está fazendo a peregrinação em Santiago de Compostela, minha mãe estava me contando lá que um primo está fazendo
essa peregrinação. A Clarice está confirmando lá, né? O Eugênio está lá, né? Então, é uma jornada individual para ou em grupo para um destino considerado sagrado. E gozado não, interessante aqui nessa peregrinação de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, é que eles vão andando existem várias estações, eles têm uma cadernetinha e eles vão carimbando a cadernetinha, mostrando os lugares que eles foram. E em cada lugar existe alguma coisa ali interessante e importante para eles. E essa peregrinação é uma peregrinação espiritual porque as pessoas se sentem ali em contato com o sagrado e vão andando ali. Então, peregrinar não é apenas andar até o lugar. É fazer essa missão por algo maior, que motiva, que inspira a pessoa a ser peregrino. Quem é que decide fazer essa caminhada? Sei lá, são 180, não sei quantos quilômetros são. Aliás, eu sei sim, existem vários tamanhos. Tem a pequena, a média e a grande. Levam vários dias. O que leva a pessoa? Por que você vai passar por isso? Machuca o pé, dá bolha, né? Deve doer o joelho, passa fome, passa calor, passa frio. Na vida da gente, se a gente buscar o objetivo, encontrar a essência dos valores, buscar o sentido da existência e evolução espiritual, é uma peregrinação. Então, a nossa encarnação é como se fosse uma peregrinação. Se a gente fosse contar a nossa encarnação, né, ela duraria 40 períodos. Independente se você viveu 100 anos ou se você vai viver 20 anos. Porque é um processo. E se a gente olhar na nossa vida espiritual, como espírito, nossa evolução, ela também é uma peregrinação. A gente entra na vida carnal, aprende alguma coisa, vai para o plano do espiritual, fica lá um tempinho, descansa, vem para cá de novo, trabalha novamente outro aspecto, vai para o plano espiritual, descansa. Essa é a peregrinação. Em cada lugar que a gente para, a gente ganha um carimbinho. Cada encarnação que a gente tem, a gente ganha um carimbinho. Você conseguiu adquirir isso. Você não é mais invejoso. Na próxima encarnação, você não é mais ladrão. Na outra encarnação, você não é mais invejoso. E assim a gente vai carimbando, né, no nosso espírito as aquisições que nós conseguimos em nossa peregrinação. Isso vai acontecer também com o povo de Israel. É isso que está representando. Eles andam 40 anos e Moisés fala sobre isso. Deus fala isso para Moisés. Vai andar 40 anos esperando aqueles que estavam ainda presos a antigas concepções morressem. Para quê? O que significa isso? Nós passamos nossas encarnações fazendo com que as coisas antigas, que o homem velho morra. E a gente consiga ganhar um carimbinho lá na caderneta da nossa encarnação. Fala, Cláudio. Não, eu só queria entender, essa peregrinação deles, ela começa de fato a partir da travessia do Mar Vermelho ou quando eles saem do Egito, efetivamente? Não, a Essa saída do Egito... peregrinação de 40 anos, esse período de 40 anos. Olha, Cláudio, você é honesto, você acha que tem diferença de 3 dias, 4 dias aí. Né? Ah, Eles fogem do Egito e já chegam no Mar Vermelho. Né? Aí eu não sei quantos dias tem, talvez tenha aqui na Bíblia, não lembro, mas é 3, 4 dias de diferença entre uma coisa e outra. Tá bom? Mas a peregrinação a gente pode contar, atravessou o Mar Vermelho, a primeira etapa do deserto é depois que passa do Mar Vermelho. Tá? Então, voltando lá no carimbo, né? O que é importante, o caminho é importante. O nosso caminho, quando a gente carimba, né? Cada carimbo que a gente ganha mostra quão importante é o nosso caminho. E cada um tem o seu caminho em direção à evolução. Né? Porque a gente está passando o tempo todo buscando a nossa essência, os nossos valores, o sentido da nossa vida. Aquele livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu recebi uma mensagem outro dia falando sobre isso. Olha que livro, que título importante. Ser, quem eu sou, de onde venho, para onde vou, o destino. E por que eu sofro? Esse é o problema que a gente tem nas nossas vidas. E é o que cada vez que a gente está encarnado, a gente tenta buscar. E cada vez que a gente resolve um probleminha daquele, a gente carimba lá uma aquisição no nosso espírito. Bom, aí o povo já está começando a reclamar. Acabou de sair, continuando a reclamar, né? Porque eles reclamavam antes de atravessar o Mar Vermelho. Ao serem retirados da escravidão, de que tanto queriam sair, começam a sentir falta do que tinham, porque mudar, evoluir,
ser livre dá trabalho. E passam a murmurar. Né? Eu falei no início, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer. Né? O Lacordaire fala: todos que se encontram na Terra sofrem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, esse povo, o povo de Israel, saiu do Egito, está lá no deserto e está reclamando. Não está sabendo sofrer. Eu acho que sofria mais deveria ter sofrido mais na escravidão. Mas agora, eles estão vendo que, para sair da escravidão, precisa passar por outras provas. Né? E aí, poucos sofrem bem. Essas outras provas que a gente passa tiram a gente da zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto refere-se a uma série de pensamentos e comportamentos que não provocam nenhum tipo de medo, ansiedade e risco. Isso eu tirei de Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele fez. A zona de conforto refere-se a uma série de pensamentos e comportamentos que não provocam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Quando a gente está na zona de conforto, é assim, olha, tá bom aqui. Mesmo que você esteja na escravidão, está acostumado com aquilo. A gente vê, né, algumas pessoas passando por dificuldades, por exemplo, mulheres que sofrem violência doméstica. Elas sofrem e continuam naquilo. Tem medo de sair daquela situação. Porque elas estão na zona de conforto. E a insegurança de sair daquela zona de conforto é muito grande, é muito difícil. Não é fácil. Por isso que elas preferem ficar ali. Né? Então, a pessoa que está na zona de conforto faz apenas coisas que trazem resultados satisfatórios. Então, ela aprende que, se eu não fizer isso, ele não vai me bater. Se eu não fizer aquilo, se eu não responder, não vai acontecer nada comigo. E a pessoa, então, vai ficando tolhida, presa ali, porque ela se adequa àquela situação. E ela tem uma falsa sensação de segurança, que vai impedir ela de superar aquilo, de evoluir, de sair daquela situação. Por isso, muitas vezes, ao invés de sermos gratos pelas oportunidades de mudança que tínhamos e crescimento, nos habituamos a reclamar. Né? A gente, às vezes, por exemplo, está morando num lugar. A gente acha o lugar ruim, mas já estou aqui, já estou acostumado. Eu moro de aluguel. Mas eu estou aqui há muitos anos. Você pode até comprar uma casa nova, mas você é melhor gastar dinheiro com outras coisas, não sei o quê, comprar carro. Eu estou bem aqui, não preciso. Aí vem o proprietário do imóvel e perde a casa. Você perde. E aí? Tira a gente da zona de conforto. Pode ser uma oportunidade de você conseguir uma casa própria, pode ser a oportunidade de você ir morar num lugar melhor, mas se a gente ficar reclamando, achando que é só ruim, vai ser ruim. Né? Bom, então o povo de Israel estava nessa situação aqui agora. Tinham acabado de ser mandados embora da casa em que eles eram inquilinos. Eram escravos, abusados, mas eles tinham saído lá, estavam já acostumados. E agora eles estavam na situação difícil. Né? Difícil assim, começaram a reclamar. Lá no capítulo, no mesmo capítulo 15, no versículo 16, Deus coloca um estatuto e um direito. Foi nesse lugar aí que eles colocam eles à prova. Isso é o finalzinho do versículo 25. Depois eles disse: se ouvires atento a voz de Deus, de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, se deres ouvido aos teus mandamentos, se guardares as tuas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou Yahvé, aquele que te restaura. E então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então eles estavam reclamando da falta d'água. Deus manda Moisés jogar a madeira na água do mar, que está na beira do mar, a água fica doce, e aí eu tenho um mapa aqui, ó. Mara, Elim, Mara, água amarga, o mar está aqui do lado, e aí depois eles chegam ali onde tem o oásis. Esse oásis tinha
água e sombra em abundância. Mas, só que eles estão no deserto e acaba a comida que eles trouxeram. E aí? E aí eles voltam a murmurar, lá no capítulo 16. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhes: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto à panela de carne, tinham comida, comiam pão com fartura. Certamente nos trouxesse esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Eles morrem, eles reclamam. Aí, eles acamparam em Rafidim, onde não tinha água para o povo beber. Aí o povo discute com Moisés. Dá água para a gente beber. Aí Moisés fala, por que vocês discutem comigo? Não tem nada com isso, foi Deus. O povo teve sede. Aí Moisés, né, reclama com Moisés. Vai matar todo mundo de fome, de sede? Aí Moisés fala com Yahvé, o que eu vou fazer com esse povo? Falta pouco para eles tacarem pedra. Aí Yahvé fala, passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, leva contigo a mão a vara que te feriste o rio. Ferirás a rocha, e dela sairá água e o povo beberá. Aí Moisés vai dar uma pancada na pedra e aí sai água doce. Eles bebem de novo. Eles já estão aqui, ó. Agora aqui eles já estão aqui em Rafidim. Isso logo no início, tá? Bom, aí acontece um negócio interessante. Eu esqueci de falar aqui. Perdão. O pessoal começa a reclamar de fome, e aí Deus manda para eles o maná e as codornas. Moisés bate com a vara de Arão, né? Na pedra, sai água. E eles falam, a gente está com fome. Aí Deus fala, olha, espera amanhã de manhã. Aí no dia seguinte amanhece, e tem um orvalho, vira tipo um pão, que é o maná. E aí eles pegam o maná. E aí Deus fala para Moisés, olha, pede para o pessoal pegar só o que precisa, para não pegar sobrando. E o pessoal pega sobrando. E tudo que sobrava, amanhecia apodrecido no dia seguinte. E também, todo dia, chegavam as codornas, que caíam lá e eles podiam pegar as codornas para comer. Então Deus estava provendo água, pão, que é o, como é que chama? Carboidrato, e a codorna, que é a proteína. E mesmo assim o pessoal reclamava, tá? E interessante é que na narrativa fala que só pode pegar o necessário para um dia, na sessão de sexta-feira que eles podem pegar o necessário para 2 dias. E aí o que eles pegavam para 2 dias não estragava. Bom, aí o que acontece? Eles já estavam lá no deserto há algum tempo e chega lá no capítulo 17, do versículo 8 a 16. Será que vocês conseguem pegar aí para ver? Para ler junto? Vocês pegaram aí? Bom, eu vou ler na Bíblia do Peregrino, que eu achei a tradução melhor. Os amalecitas foram e atacaram os israelitas em Rafidim. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens, faz uma incursão e ataca Amaleque. Amanhã eu estarei de pé no topo do monte, com um bastão maravilhoso na mão. Então Moisés fala para Josué. Então aqui Josué aparece com bastante importância. E fala para Josué, olha, eu, Moisés, vou estar no alto da montanha com um bastão maravilhoso, com o bastão de Arão, com a vara na mão. Josué fez o que Moisés lhe dizia e atacou os amalecistas. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao topo do monte. Enquanto Moisés mantinha a mão levantada, Israel vencia. Enquanto a mantinha abaixada, Amaleque vencia. Então, se Moisés ficasse com a mão levantada, o Israel estava ganhando a luta. Quando ele abaixava a mão, Israel começava a perder a luta. E como as mãos lhe pesassem, eles lhe pegaram uma pedra e puseram debaixo para que ele se sentasse. Enquanto isso, Arão e Hur sustentavam os braços dele, um de cada lado. Assim, ele sustentou os braços até o pôr do sol. Então, imagina lá Moisés, né,
sentou numa pedra que não aguentou ficar muito tempo com o braço em pé, segurando o bastão, e os Arão e Hur segurando os braços dele para que ficasse com o braço levantado o tempo todo. Porque se ele abaixasse o braço, eles iam perder a luta. Josué derrotou Amaleque, toda a sua tropa a fio de espada, quer dizer, matou todo mundo. E o Senhor disse a Moisés: escreve-o num livro de memórias e leia para o Josué. Apagarei a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e o chamou Senhor, meu estandarte, dizendo: monumento ao trono do Senhor, o Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Então, os amalecitas são inimigos de Israel até não sei quando. Né? E o interessante é o seguinte: os amalecitas, os Amaleque, né? Amalecitas, são descendentes de Jaú. Lembra de Jacó e de Esaú? Então, os amalecitas são descendentes de Esaú. Ivana, quer falar para a gente a interpretação desse pedaço aí? Agora a gente conversou mais cedo? O que é que eu falo? Está sem som. Está sem som. Para falar sobre... Que aqui é sobre fala da proteção, né, divina, de Deus auxiliando o povo nas batalhas. E aí eu conversei com o André sobre isso, porque a gente não pode levar isso aqui muito literalmente, né? Então, a gente fez aqui chegamos à conclusão de ser a proteção divina veio através aí de, como é que é o nome dele? Josué. Josué, né, que apareceu aí na história, né, como protetor. Da mesma forma que quando a gente está passando por um processo obsessivo, aparece sempre aqueles, né, que vêm nos auxiliar, que vêm nos ajudar, que vêm nos apoiar. E a gente sentiu falta da questão da oração, porque por que Moisés ficou com a mão no alto, estendida? Não é? Então, a gente entende que aquele é um simbolismo da oração, né, da vibração. Tanto que quando ele parava de orar, vamos dizer, né, ele parasse de orar e vibrar, quando ele abaixava a mão, o outro tomava conta de novo. Então, quer dizer, isso é um simbolismo, né, da ajuda que vem do alto nas nossas dificuldades espirituais, né, porque a nossa evolução espiritual também passa pelo processo da dificuldade, porque a gente ainda é fraco. Então, aquele povo também tinha fraquezas e ficavam também suscetíveis das influenciações maléficas, né, de baixo padrão vibratório. Então, e Deus mandou para eles a ajuda através de Josué. Como a gente também recebe a ajuda, né, dos espíritos, nosso anjo guardião, quando a gente está também com alguma dificuldade espiritual. Né? A gente não vai buscar o passe, não é? O que é o passe? Uma imposição de mãos, não é? Que nos auxilia nesses processos também de dificuldade. Então, eu e André, a gente ficou conversando, então a oração estava ali simbolizada pela mão do Moisés, levantada durante todo aquele tempo, até que o processo acabou, não é? E aí abaixou a mão. Aí Deus fala que ia fazer alguma coisa aqui com ele, né? Não com Moisés, como é que é o nome dele? Josué. Amaleque. Amaleque é o povo, né? Amaleque é o Veio povo. Amaleque e combateu contra Israel. Amaleque é o povo, amalecitas. Aqui, a Raquel quer falar alguma coisa. Fala, Raquel. Eu não sei se o meu som está legal, porque meu som é muito ruim. Voltando um pouquinho, quando você falou que o Mar Vermelho abriu, aí você mostrou o que os cientistas mostram que pode ter acontecido. E sobre as águas, que a água era amarga, e aí ele coloca água doce, ele bateu na pedra, foi só mediunidade? É essa a explicação que tem. Olha, Raquel, assim, a gente não pode, eu sempre falo, se a gente for tentar ver esse estudo, olhando para o que está escrito ali, né, a gente não vai chegar em lugar nenhum, mas a gente pode, com certeza, né, a gente consegue modificar a água solidificada no centro espírita, é óbvio que a gente vai conseguir fazer isso ali, né? Vai conseguir mexer, transformar a água salobra em água doce. Mas eu não sei se foi isso que aconteceu. Ali o importante para a gente estudar é que eles estavam reclamando. E essa reclamação pode ser assim, influenciada por obsessores.
E os obsessores estão aqui representados pelos amalecitas, invadindo, atacando Israel. Então, os amalecitas são os obsessores que estão atacando o povo de Israel, que está reclamando do que está acontecendo aí. E aí, a gente tem, toda vez que nós somos atacados por obsessores, a gente pode pedir ajuda do nosso guia. Então, Josué representa o nosso guia, ou os guias da nossa casa. Quando a gente fala na reunião de desobsessão, né, os espíritos que estão com a gente na nossa casa, na casa espírita, eles vão lá e vão auxiliar naquela situação obsessiva. Então, Josué é o guia que está lá conversando, lutando, entre aspas, com os obsessores. Os dois amigos, as duas pessoas que estão segurando, né, o Arão e o Hur, que estão segurando a mão de Moisés, são os amigos que ajudam a gente na hora difícil. Quando a gente está sendo atacado, tendo um ataque obsessivo, os amigos também podem ajudar a gente. A mão levantada representa pedir a Deus. Então, a oração, a ajuda dos amigos, a fé de que os nossos guias estão atuando, vão ajudar a resolver o problema da obsessão, que pode vir por causa da reclamação. Foi? Dei uma volta muito grande? A Maria Luísa quer falar aí, eu acho. Lembrar, né, que Moisés, ele recebendo a voz dos espíritos, a voz de Deus através dos espíritos, ele era médium, né? É E mesmo. ele tinha condição de fazer aquela mudança da água pela mediunidade que ele tinha, que era a mediunidade de efeitos físicos, vamos dizer assim, porque a gente Com fala certeza. hoje. Então, a mediunidade dele ali que fez a mudança dessa água insalubre para água doce. Então, é isso que eu estou falando. É possível, mas eu não estou muito preocupado com esses detalhes desse nosso estudo, entendeu? Que eu acho que nós podemos pegar mais olhando o simbolismo das coisas que são mais importantes para a gente, para a nossa encarnação, entendeu? Fala, Clarice. Eu peguei também nessa parte deles pegarem a mais o necessário e o supérfluo, né? Eu fiquei muito nisso. A reclamação, necessário, supérfluo e as mãos para o alto, né? A oração e tal. Também, na hora que eu estava lendo, eu achei isso. Isso aí, mas é isso mesmo, cara. Clarice, é isso mesmo. Raquel, quer falar mais, Raquel? Não, obrigada. Então baixa a mão aí. Tá bom. Então vamos lá. Acho que tua mãe queria falar aí. Parece que eu vi a mão dela levantada. Mãe, quer falar, mãe? Não, sobre as águas de Mara, elas seriam águas, elas eram ruins, mas elas seriam salubres, seriam amargas, porque elas tinham justamente todas as substâncias para curar os hebreus dessa longa jornada. Como elas eram amargas, ninguém queria tomar. Então, ele jogou um pedaço de madeira, não sei o que foi, e transformou em água boa, né? Fácil de ser bebida. Sim. Legal. Isso eu descobri porque eu ouvi alguém falando sobre isso, sobre essas águas de Mara, que eram águas medicinais. Aí. Tá vendo? Que troca boa. Muito bom. Obrigado, mãe. Vamos lá. Bom, aí mais para frente, acontece no capítulo 18 a instituição dos juízes. O sogro de Moisés, o Jetro, chega e dá conselhos para ele. E nesses conselhos, ele fala lá, olha, escolhe do meio do teu povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Então ele começa a organizar. Né? São eu sempre não guardo, não, é tanta gente caminhando aqui no deserto, né? Milhares de pessoas caminhando aqui pelo deserto, 600 mil homens. Então ele começa a organizar. Tem que ter, não dá para ser só você, Moisés e Arão, chefe de todo mundo. Tem que ter uma organização. Ele começa então a definir essa organização. E aí ele fala: eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa importante trarão a ti, mas toda causa menor eles mesmos julgarão. Assim será mais leve para ti, e eles levarão a carga contigo. Olha só que interessante, né? Estão fazendo. A Maria Luísa está brigando com alguém lá. Então,
eles vão julgar o tempo todo. Mas só que instituiu tribunais, níveis de tribunal, né? De causas simples, causas um pouco mais graves e causas superiores. Então, olha só a divisão de justiça que já está acontecendo aqui. Então, olhando para trás, né, tudo que a gente estudou hoje, a gente vê Deus guia, Deus provê, Deus protege e estabelece justiça. No capítulo 16, Deus provê e dá maná e água. No 17, protege. No 18, organiza o povo do ponto de vista social, no sentido de colocar ordem, estabelecer justiça social, equidade, ordem e equilíbrio. E lá nos capítulos 13 e 14, Deus estava guiando. Então, Deus guia, provê, protege e estabelece justiça. O Êxodo é sobre Deus, não é sobre Moisés. O personagem principal aqui é Deus. Né? Olha que coisa legal. E aí, né, a gente fala assim, a primeira revelação, como é que nós chamamos? A primeira revelação é a justiça, não é isso? É assim que a gente fala? Sim. Só que, até hoje, a gente não cumpriu a primeira revelação. Tem justiça na Terra? Quanta injustiça a gente tem ainda no mundo? Só quando não tiver mais injustiça, desigualdade, violência, crime, aí vai ter sido cumprida a primeira revelação. E a segunda revelação? Qual é? Revelação do amor. Nós já cumprimos? E a terceira revelação? A caridade. Vou ler aqui. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Aí Kardec comenta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejaríamos que não fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange a todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. E ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. É que a gente vê, né, André, as 3 revelações como se fosse algo separado, mas é uma só. Só que cada parte foi sendo trazida aos poucos para a gente ir assimilando e uma vai complementando a outra. Mas, na verdade, ela é uma só com esses três pilares, né? Justiça, amor e caridade. Por isso que Kardec, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, ele chama esse capítulo de lei de justiça, amor e caridade. Porque está falando de Moisés, está falando de Jesus e está falando do Espiritismo. E aí ele fala de amar o próximo como a si mesmo. Eu não posso deixar isso de fora. Questão 887. Jesus também disse, amai até os inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Kardec pergunta. Jesus falou, amai os inimigos. Mas, gente, amar os inimigos não é ruim? Não vai contra os nossos instintos? Paulinho, essa é para você. Resposta dos espíritos. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornando-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Fala, Paulinho. Não, eu entendi a resposta. O que eu penso é o seguinte, que o amor, eu acho que o amor tem que ser igual para todos. Você tem que amar todos com o mesmo sentimento. Mas eu quase entendi a resposta dele aqui. Sabe que a pessoa que de repente me faz mal, eu tenho que perdoar e não guardar rancor.
mas não consigo amar ele como amo o meu filho. Exatamente. Hã? Exatamente. É isso aí, Paulinho. Bom, meus queridos, tudo bem aí? Chegamos ao fim da nossa reunião de hoje, da parte 2 do Êxodo, para casa, o capítulo 19 e 20 do Êxodo, tá bom? Nós vamos falar sobre, começar a falar dos 10 mandamentos.